Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao nosso projeto Eu Não Erro Mais, voltado para o Enem. Na aula número 1, espero que tenha assistido, começamos a ver proporcionalidade falando de razão e proporção e fizemos 2 exercícios do Enem. Hoje falaremos de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais e daremos continuidade fazendo mais 4 exercícios do Enem aí, ok? Mas antes de começarmos as nossas resoluções, não deixe de se inscrever na Escola Online, ativar as notificações e curtir as nossas páginas nas redes sociais aí. Acesse a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Na aula passada, nós falamos de razão, equivalência entre razões e proporção. Hoje falaremos de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, ok? Nós vimos que razão nada mais é do que uma relação entre números e ou grandezas, tudo bem? O que são grandezas diretamente proporcionais, GDP? Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão K da primeira grandeza é igual à razão K da segunda grandeza. Nesse caso, ambas crescem ou decrescem numa mesma constante K, que é a constante de proporcionalidade. Tudo bem? Tudo bem. Exemplo, a gente está trabalhando aí com o nosso bolo, né? Número de ovos e o número de fatias, ok? Na confecção de um bolo para 5 pessoas, utilizamos 2 ovos. Para a confecção do mesmo bolo para 30 pessoas, utilizaremos quantos ovos? Ok? Repare o seguinte, ovos e pessoas. No primeiro momento, eu utilizei 2 ovos para 5 fatias, 5 pessoas. Tudo bem? Se eu quero confeccionar o mesmo bolo para 30 pessoas, é óbvio que a gente vai precisar de mais ovos, ok? Então, repara o seguinte, pessoal, repara o seguinte, 2 está para 5, 2 ovos está para 5 pessoas, assim como X ovos está para 30 pessoas. Se você olhar para a grandeza, o X deverá ser um número maior do que 2, porque o 30 é maior do que 5. Repare que nesse caso, a gente vai falar que as grandezas são diretamente proporcionais, porque ambas crescem numa mesma razão K. Tudo bem? Ambas crescem, ok? Quando ambas crescem ou ambas decrescem numa mesma constante K, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Nesse caso, basta fazer a famosa regra de 3. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tudo bem? Então, olha para cá. O que a gente vai fazer aqui? As grandezas são diretas? Repare
que o sentido da seta crescendo são iguais, ok? Ambas crescem para baixo. Tudo bem aí? O que a gente vai fazer? 5 vezes x, grandezas diretamente proporcionais, produto dos extremos, 5 vezes x é igual a 2 vezes 30. 5x é igual a 60, x é igual a 60 sobre 5, o x é 12, porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Um aluno mais sagaz aí, ok? Que consegue enxergar além da parede, vai observar o seguinte: o 30 é 6 vezes o 5. O x vai ter que crescer na mesma razão, vai ter que ser 6 vezes maior do que o 2, ok? 6 vezes 2, 12. Tudo bem? Ok aí, pessoal? Grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversas, ok? A gente estuda aí em física o tempo e a velocidade, né? Quanto mais veloz, menos tempo. Quanto menos veloz, mais tempo. São grandezas que uma cresce, a outra decresce na razão inversa. Então, olha para cá, pessoal. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais se a razão entre os valores da primeira for igual ao inverso da razão dos valores da segunda. Olha para cá. Um carro percorre com velocidade constante 80 km por hora uma distância d. Um carro percorre com velocidade constante de 80 km por hora uma distância d em 3 horas. Desejando percorrer a mesma distância d em 2 horas, precisará aumentar o tempo ou diminuir? Precisará aumentar ou diminuir a sua velocidade? Em quantos quilômetros? Ora, bolas, vamos pensar um pouquinho. Se ele percorre com velocidade constante uma distância d em 3 horas, sendo que a velocidade é 80, se ele quer gastar menos tempo, o que tem que acontecer com a velocidade? Ele tem que aumentar a velocidade. Então, repare o seguinte: o tempo diminui, a velocidade aumenta. Essas grandezas são inversas, inversamente proporcionais. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Olha para cá, pessoal. Velocidade constante e o tempo. 80 km por hora em 3 horas. X quilômetros por hora em 2 horas. Repare o seguinte, pessoal. O 2 é menor do que o 3. Só que eu preciso ter uma velocidade maior do que o 80. Nesse caso, a gente vai observar com o sentido das setas aí que elas são inversas. O mais na primeira está para baixo e na segunda o maior valor está para cima. Repare que as setas têm sentidos contrários, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra decresce, ok? O que a gente vai ter que fazer nesse caso específico? Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente vai torná-las diretamente proporcionais. Como? Invertendo uma das duas, ou a velocidade ou o tempo. Nesse caso aqui, a gente vai inverter a velocidade. Eu vou trocar o 80 com x. Para quê? Para mim ter as setas com o mesmo sentido. Ok? O que vai acontecer? Olha lá, ó. X, 3, 80, 2. Eu inverti o x com 80. São inversas. Quando eu inverto, elas ficam diretamente proporcionais. Aí basta fazer a nossa famosa regra de 3. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. 2 vezes x, 2x. 80 vezes 3, 240. O 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. X é igual a 120 km. O que vai
acontecer com a velocidade inicial de 80? Ele vai ter que aumentar 40 quilômetros por hora. Tudo bem? Porque o tempo vai diminuir. Então a velocidade tem que aumentar. Tudo bem, pessoal? Vamos ver agora algumas questões, mais 4 questões do Enem, ok? Vamos lá? Vem comigo! Atividade número 3. Lembrando que, se você não assistiu a aula 1, você deve assistir a aula 1, ok? Na aula 1, que falamos de razão e proporção, resolvemos as 2 primeiras questões do Enem aí. Na aula de hoje, na aula número 2, resolveremos as questões 3, 4, 5 e 6 do Enem. Vamos ver como que essas questões de proporcionalidade direta ou até mesmo inversa aparecem no Enem. Essas questões a gente não deve errar, ok? Porque se espera que todo indivíduo domine essas relações de proporcionalidade aí. Logo, é uma questão que garante a coerência dos seus acertos aí. Tudo bem, pessoal? Número 3. O esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 ml de diferentes tipos de bebidas. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho, de 300 ml, que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo médio de risco. Aí foi dado alguns dados aí de algumas bebidas, a relação concentração percentual de álcool, a quantidade em grama de álcool e a quantidade de unidades de álcool. Repare que aqui na nossa tabela, no nosso quadro, está em unidades de álcool. Então, vou trabalhar com essa grandeza aqui, unidades de álcool. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Analisa comigo o seguinte. Em 200 ml de vinho, tem quantas partes, quantas unidades de álcool? Tem 2,4 unidades de álcool. A taça a ser consumida tem 300 ml de vinho. Então, a taça a ser consumida tem quantas unidades de álcool? X. Tudo bem? A gente viu aí que se 2 razões são equivalentes, se e somente se o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? 200 vezes x é igual a 2,4 vezes 300. Toda vez, pessoal, que aparecer exercício de proporcionalidade, deixa para resolver as continhas só no final, porque fatalmente vai ser sempre possível simplificar alguém, ok? Então vai ficar 2,4 vezes 300 sobre 200, ok? Simplifica o 0 com 0, simplifica o 0 com 0. Simplifica o 2 com 2,4. Aqui fica 1,2. 1,2 vezes 3, numa taça de vinho, tem quantas partes, unidades de álcool? 3,6 unidades de álcool. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? 3,6 unidades de álcool. Então, uma taça de vinho tem 3,6 unidades de álcool. Repare que uma mulher que se enquadra no grupo médio de risco, ela pode tomar por semana, ingerir até 35 unidades de álcool. Ora bolas, uma taça tem 3,6 unidades. Uma taça. Ok? Ok. 10 taças. 10 taças. Tem quantas unidades? Ora, bolas. Vamos pensar um pouquinho. 10 é 10 vezes uma taça.
Ora bolas, quanto que é 10 vezes 3,6? 36 unidades. A mulher no grupo médio de risco pode ingerir 36 unidades tomando 10 taças de vinho? Não, ela tem que ingerir um pouco menos. Quantas taças que ela pode tomar? 9 taças por semana. Tomando 9 taças por semana, ela vai tomar o máximo possível de vinho e vai tomar menos do que a quantidade de unidades máximas aí. Tudo bem? Então, 9 taças. Caiu no Enem. Proporcionalidade, regra de 3 simples, ok? Produto dos extremos igual a produto dos meios. Alternativa D. Ok, pessoal? Vamos agora para a atividade número 4. Questão número 4 caiu no Enem do ano passado, 2019. Proporcionalidade, regra de 3, ok? Escala. Em um trabalho escolar, o aluno fez uma planta de seu bairro, utilizando a escala 1 para 500. 1 centímetro no mapa, 500 centímetros no bairro. Sendo que as quadras possuem as mesmas medidas, conforme a figura. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetros, referente ao comprimento da ponte, deve ser. Repara o seguinte, pessoal, essa medida aqui, essa medida aqui é o comprimento da ponte na planta. Não foi inserida. E deve-se colocar essa medida na planta. Qual é a medida da planta? Se esse comprimento da ponte no bairro tem 73 metros. Então vamos lá, ó. A escala é 1 para 500. 1 centímetro no mapa, 500 centímetros no bairro real. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ok? Ele quer saber o comprimento no mapa quando a ponte tem 73 metros. Repara o seguinte, aqui está centímetro para centímetro. Eu vou converter os 73 metros para centímetro. Cada metro tem 100 centímetros. Então, a ponte tem 7.300 centímetros. Tudo bem? 7.300 centímetros. Ok? Proporcionalidade direta aí. Ok? Regra de 3. Produto dos extremos igual a produto dos meios. Então, vai ficar, ó, 500 vezes o comprimento da ponte no mapa igual a 7.300. Ok? O comprimento da ponte no mapa é de 7.300 dividido por 500. Ok? Simplificar o 0 com 0, o 0 com 0, 73 dividido por 5, o comprimento da ponte no mapa é de 14,6 centímetros. Caiu no Enem, pessoal. Ok? Tudo bem aí? 14,6 centímetros, alternativa C. Então, a medida da ponte no mapa é de 14,6 centímetros. Tudo bem aí, pessoal? Regrinha de 3 simples, proporcionalidade direta. Uma questão desse espectro aí, a gente não pode errar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Atividade número 5, ok? Mais uma questãozinha do Enem aí. Vamos ver como que aparecem essas questões de proporcionalidade no Enem, ok? É isso que a gente está fazendo no módulo 1, ok? Essas questões de proporcionalidade, regra de 3, proporcionalidade direta e inversa, na maioria das vezes, essas questões são bem tranquilas no Enem aí. Tudo bem? A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados
diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente, ok? Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilogramas, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100 e 250 ml, além do frasco de 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considerando que 1 grama desse medicamento ocupe o volume de 1 centímetro cúbico, a capacidade do frasco em mililitros que esses pais deverão comprar é... Então, olha só, pessoal, vamos pensar aí um pouquinho, ok? No máximo, 500 miligramas por quilo, ok? No máximo, 500 miligramas por quilo. Só que aqui está em grama e aqui está em ml. Então, esses 500 miligramas aqui, o que a gente vai fazer? Vai transformar o 500 miligramas em grama. 500 miligramas, meia grama. Tudo bem? Meia grama do medicamento por cada quilo do paciente. 1 quilo, ele pode tomar meia grama. 2 quilos, 1 grama. 4 quilos, 2 gramas. E assim vai. Quantos quilos tem a criança? 20 quilos. Quantas gramas dia ele pode tomar? Ok? Ele pode fazer a ingestão de quantas gramas desse medicamento por dia, que é a dosagem máxima. Ok? Vou chamar de X. Ok? Regrinha de 3 simples. Regra de 3 é grandezas diretamente proporcionais aí. Multiplicando cruzado, a gente vai achar o quê? A gente vai achar que ele pode tomar 10 gramas em um dia. Então, em um dia, ele pode tomar 10 gramas. Ok? Em um dia, ele pode tomar 10 gramas. Esse remédio foi prescrito para 5 dias. Então, olha só. Um dia, 10 gramas. 5 dias, T gramas. Tudo bem? 1 vezes T, T. 5 vezes 10, 50 gramas. Então, durante os 5 dias, em 5 dias ele vai poder tomar 50 gramas. Vai poder ingerir 50 gramas desse medicamento. Ora, bolas, se 1 grama tem 1 centímetro cúbico e 1 centímetro cúbico é 1 ml, 50 gramas, quantos ml? Outra regrinha de 3 aí, ó, 50 gramas, 50 ml, ok? Caiu no Enem aí. Tudo bem, pessoal? 50 gramas, 50 ml, porque cada grama corresponde a 1 ml, a 1 centímetro cúbico, ok? Resposta alternativa, letra B, de bom, tudo bem? Caiu no Enem. Vamos agora para a nossa atividade número 6, da aula número 2. Não se esqueça, se você não assistiu a aula número 1, assista a aula número 1, que trata de razão e proporção. Tudo bem, pessoal? Atividade número 6. Questão número 6 e a nossa última questão da aula de hoje. Essa é a 6ª questão envolvendo proporcionalidade do Enem que a gente está fazendo aí no módulo 1, nas aulas 1 e 2. A ecofonte
possui design baseado na velha fonte VeraSans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio x/3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será de... Então, olha para cá, pessoal. Essa fonte representada aqui é 192. Essa é a fonte 192. Eu quero saber qual vai ser a medida da fonte. Qual vai ser a medida da fonte para que a área a ser pintada seja 1/16 da área com essa fonte 192. Então, ó, o lado final está para o lado inicial, assim como x está para 192. Ok? A fonte final está para a fonte inicial, assim como x está para 192. Ok? Tudo bem? O produto dessa razão aqui revela a razão entre as áreas, porque área é o produto entre medidas. Então, o produto disso aqui é quem? L, o lado, a fonte da letra final reduzida, está para a fonte da letra inicial, e esse produto, que é LF sobre LE0 ao quadrado, vale 1/16. Ok? LF, o lado da fonte final, sobre o lado da fonte inicial, é igual a 1/4, que é a raiz quadrada de 1/16. A raiz quadrada de 1/16 é 1/4. Tudo bem? Ora, bolas, eu tenho a fonte inicial. Quem que é a fonte inicial? O lado da fonte final, ou a fonte final, é igual ao lado da fonte inicial, que é a fonte inicial, 192, e isso é igual a 1/4. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. O 192 passa para lá multiplicando, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, o lado da fonte final, ou a fonte final, tem que ser 192 dividido por 4. E quem que é o lado da fonte final, então? A minha fonte vai ter qual tamanho? 48. Vai ter que ser a fonte 48 para a área reduzir a 16ª parte, a área ser pintada, ok? Caiu no Enem do ano passado. Em alguma medida, o INEP foi, de certa maneira, maldoso, porque a gente não vai precisar usar esse dado aqui. Tudo bem, pessoal? Ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais e acessar a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Curta as nossas aulas aí e se prepare
para o Enem. Grande abraço!